O Comitê Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba está realizando um encontro para discutir as ações de revitalização da bacia do Rio Parnaíba. As ações devem envolver o poder público, usuários, companhias de água e a sociedade, eu e você também. Vamos acompanhar na reportagem de Indira Gomes. Esse é o primeiro encontro de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. O primeiro evento do Comitê Federal, que envolve os estados do Piauí, Ceará e Maranhão, e foi criado no início do ano para mediar uma discussão que já rende há mais de 2 décadas. O comitê é um grande parlamento político e técnico. Ele é um comitê que é tripartite, tem representante da sociedade civil, dos usuários, e dos órgãos públicos. Hoje tem envolvimento direto e formal dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Todos os governadores assinaram o Pacto da União com os estados. A bacia hidrográfica do Rio Parnaíba abrange 278 municípios e é preciso que em todas essas cidades hajam políticas públicas de preservação, como a recuperação de áreas degradadas, cuidados com o saneamento, com o lixo. O modelo adotado na revitalização da bacia do São Francisco vai nortear as ações que devem envolver poder público, sociedade civil e instituições. É preciso cuidar da nascente à foz do Parnaíba. O rio que gera vida e energia não pode ser sacrificado. O comitê procura ferramentas para discutir a exploração, a conservação, o monitoramento, transposição e a forma de lidar com a água, um recurso ameaçado. A gente tem buscado um apoio aos comitês, né, na questão da revitalização das bacias, na questão da economia de águas, né? Porque nosso Nordeste está à beira de um colapso e nós precisamos trabalhar também muito forte a questão do reuso, né, para que a gente possa se manter com a pouca água que temos. Hoje e amanhã, o encontro reúne cerca de 300 participantes no auditório da FIEP. Foram convidados técnicos da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Desenvolvimento Rural, Codevasf, Sudene, parlamentares, gestores públicos dos municípios envolvidos e representantes de outras bacias hidrográficas que compartilham experiências e relatam as contribuições de membros da sociedade civil nesses comitês, como a professora Nilza, de Independência, no Ceará. É um papel extremamente importante, né? Porque a gente, enquanto sociedade civil, a gente acaba estando em vários setores, estando bem mais próximo da população e até sentindo de forma mais real essa questão da falta d'água, porque a minha região é uma região que tem muito déficit, né, hídrico, e a gente vem trabalhando justamente com essa falta de água. Do sul do Piauí vem a realidade que se assemelha a muitos afluentes do Parnaíba e as dificuldades das populações que convivem com a seca. Nós temos graves problemas em nossa região, nós temos uma bacia muito extensa, um importante rio para o Piauí, o Rio Gurgueia, né, que tem sua nascente no município de São Gonçalo do Gurgueia. E nós temos, com isso também está acontecendo impactos ambientais muito fortes no município, né, próximo à nascente, é preocupante, precisa de uma atenção, né, diferenciada. Complicada a situação do nosso rio Parnaíba. E para entender um pouco mais a dificuldade do rio, nós estamos contando com a ajuda aqui do nosso colunista do CidadeVerde.com, do Ciência Viva, o biólogo Francisco Soares. Boa tarde, Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Nosso querido colega lá, CidadeVerde.com, ele que faz o blog Ciência Viva, está lá à sua disposição para você entender um pouco mais a respeito de ciência e vai nos ajudar agora na compreensão da situação do Rio Parnaíba. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que foi dito pelos pesquisadores, os participantes desse evento. Falaram a respeito da pouca água que tem no Parnaíba. O Parnaíba não é um dos maiores rios do Nordeste? Essa diminuição do volume de água tem se observado? Na verdade, Joelson, há uma falta de cuidado muito grande ao longo da bacia, né? O que se percebe é um assoreamento muito sério, né? O assoreamento, ele é, na verdade, um desbancamento das margens em função... Quando você fala bacia, você está falando não só do rio, Isso. mas tudo aquilo que está em torno do rio. De todos os seus contribuintes, tanto da margem direita, que são os rios do Piauí, quanto da margem esquerda, que são os rios do Maranhão, né? Então, assim, ao longo desses rios que compõem a bacia,
não há um cuidado com a questão da margem, principalmente a cobertura vegetal. Quando você remove a cobertura vegetal, a margem fica totalmente sujeita a um processo de erosão. Isso está se observando no Piauí, no Maranhão? Com certeza, você vê que não só o Rio Parnaíba, aqui mesmo no trecho urbano de Teresina, você percebe que o rio está se tornando mais largo, né? E, em compensação, mais raso, porque tudo que tem na margem cai para dentro do rio, tornando ele, então, mais raso, né? E aí, com isso, você tem os problemas que já são naturais do período, né? Então, quando você tem um período de seca, um excesso de evaporação da água, né? Certo. E a falta de cuidados que nós, enquanto cidadãos, não temos para com o rio, né? Promovem todo esse quadro que vai chegar a um ponto que vai colapsar. Certo. Como é que as pessoas têm... A gente normalmente olha para o rio, para o leito do rio Parnaíba e esquece dos afluentes. Papel dos afluentes para o fortalecimento desse rio. Aquela velha história de que a água sempre corre para o mar. Então, o rio Parnaíba ele é um rio muito caudaloso, né? Ele recebe água de contribuintes muito importantes, né? O caso, por exemplo, do rio Puti, do rio Gurgueia, do rio Canindé. Todos eles, e pelo lado do Maranhão, o rio Balsas, né? Então, todos eles terminam jogando suas águas para o rio Parnaíba, mas também jogam os seus problemas. Então, por exemplo, se você tem uma área que lá próximo se usa muito agrotóxico, né? Aquelas toxinas terminam indo também para o leito do rio Parnaíba. Né? Então, se você está muito relacionado a um ambiente que é urbano, o caso das cidades que margeiam o rio, como Floriano, Parnaíba, Teresina, né? As que têm dificuldade de ter um sistema de saneamento também terminam corroborando com a poluição do rio. Então, todos esses fatores juntos levam o nosso rio a adoecer. E, assim, o mais importante é que nós dependemos crucialmente desse rio para a sobrevivência. O rio ele passa por várias regiões, portanto, você fala uma região de cerrado, né, ali no cerrado, onde você tem esse uso comum de agrotóxicos. Depois ele sobe um pouco mais, em núcleos urbanos, utilizam a água tanto para captação quanto para jogar os dejetos. Exato. É possível a gente diagnosticar a qualidade dessa água do rio Parnaíba hoje, com tantas interferências? Olha, assim? os órgãos que lidam com a parte de meio ambiente, né? Então eles têm a responsabilidade de fazer esse monitoramento. Principalmente esse monitoramento que está mais relacionado aos ambientes urbanos. Então as companhias de água, elas precisam manter um controle de qualidade para determinar o quanto esses parâmetros de qualidade da água do rio estão, né? A situação em que eles estão, o diagnóstico de como eles estão. Isso, turbidez, DBO, que é demanda biológica de oxigênio dissolvido, o nível de nitratos, de fosfatos, que isso termina influenciando. Você vê, por exemplo, o caso do rio Puti, né? Você tem aí um volume muito grande de água servida que vai para dentro dele, né? A deposição de muitos nitratos e fosfatos que fazem com que, por exemplo, você tenha o crescimento dos aguapés nesses níveis que a gente tem visto aí ultimamente. O Puti, um dos principais sinais de sujeira e de poluição é a presença dos aguapés. E no rio Parnaíba, que não tem aguapés, como é que se identifica? Qual o principal problema no rio Parnaíba Olha, hoje? a olhos vistos, o principal problema termina sendo o assoreamento. Porque você vê que mais atrás, lá nos anos 60, 70, o rio era navegável. Hoje você tem dificuldade, que em alguns trechos do rio você já consegue atravessar caminhando. Mas aí depois da barragem de Boa Esperança, a barragem de Boa Esperança influenciou muito nessa mudança do perfil do rio Parnaíba? Olha, eu acredito que a influência tenha sido maior a montante da barragem, porque ela acumulou água, né? A jusante, ou seja, depois da barragem, o que tem mais influenciado na própria navegabilidade do rio tem sido o cuidado com as margens. Certo. Porque, assim, costumeiramente as pessoas fazem o plantio de vazantes. Né? Isso é uma tradição, né? Mas você tem um volume muito grande de desmatamento dessas margens e o assoreamento é quem mais tem promovido a falta de navegabilidade do rio. Vazantes? Elas dão a sua contribuição. Mas o principal mesmo seria a conservação das margens, porque o vazanteiro, ele consegue plantar, ele consegue fazer uma agricultura sustentável, né, até certo ponto. Agora, quando esses plantios são muito intensos, você tem criações, você derruba a vegetação para plantar, por exemplo, pasto, né, isso termina corroborando muito com a degradação do solo.
que é o principal problema hoje do Em termos de Parnaíba. política e legislação, como é que se cuida hoje do Brasil da questão das nascentes e a preservação da nascente de grandes rios, como é o caso do Rio Parnaíba? Bom, o Código Florestal, ele delimita áreas, né, de proteção para que esse cuidado exista para com o rio de uma forma geral, né? Na legislação anterior, ele colocava uma margem bem longa. Por exemplo, um rio com mais de 500 metros de largura, ele precisava preservar até 200 metros da margem. A legislação atual, ela ficou mais branda, né? E às vezes essas medidas elas não são levadas em conta, principalmente quando você tem obra de interesse público, né? Então, por exemplo, se você tem você vê uma construção, por exemplo, na margem do rio, né? Então ali está dentro de uma área de proteção ambiental, certo? Mas se entre a construção e o rio você tem uma pista de rolamento, uma avenida, por exemplo, aquela metragem ela cai um pouco, porque a rua é um bem de interesse público, de uma maneira geral, né? Então, por isso que hoje você tem algumas edificações próximas ao rio, como, por exemplo, ali na região dos shoppings, né? Você vê também alguns prédios, mas todos eles estão legalizados por conta da presença da avenida que margeia o rio, né? Então, ela terminou que... Mudando um pouco a natureza. Isso, mudou. Pois é. E a gente, na verdade, precisa saber explorar e cuidar, né? Existe a possibilidade, alguns afluentes do Parnaíba são perenes, outros são sazonais. Algum rio deixa de ser perene, deixa de ser permanente em função do maltrato? Nós poderemos ver no futuro um rio Parnaíba seco, por exemplo? Olha, eu não queria estar vivo para ver isso aí, tá certo? Eu acho que a gente, enquanto cidadão, precisa preservar o máximo possível. Mas nós temos um exemplo recente, né? Todo mundo anunciou aí a Lagoa do Portinho que secou, né? Então eu orientei um trabalho de mestrado onde o meu aluno foi buscar as causas da seca da Lagoa do Portinho, que na verdade a Lagoa do Portinho é um rio, é o Rio Portinho. E ele identificou muitos maus tratos em relação ao rio. Por exemplo, edificações de estradas que impediam o fluxo natural das águas de riachos que alimentavam o Rio Portinho. Isso culminou com a seca total que a lagoa sofreu aí há um ano e pouco atrás. Ela deu uma revigorada agora por conta das chuvas, né, que foram intensas e tudo, e voltaram. Mas para você ver, uma lagoa caudalosa como o Portinho, que é alimentada por um rio que era perene, né? E foi afetada em função do maltrato que o homem deu na região periférica, assim, a exploração demasiada da água, então muito represamento de riachos que alimentavam o Rio Portinho, né? Eu estou dando o exemplo do Rio Portinho porque ele é um exemplo clássico. É para mostrar que é possível que aconteça isso. Exatamente, né? Inclusive, o trabalho do meu aluno, ele resultou na publicação de um artigo com o título "Cadê a Lagoa que estava aqui?". Ele levantou todos os aspectos que corroboraram com a seca da lagoa. O Portinho é afluente de que rio? O Portinho, ele não pertence à bacia do Parnaíba, né? Ele faz parte dos 4% de bacia hidrográfica que não estão ligadas à bacia do Rio Parnaíba. Então, os rios ligados no mar. No mar, ele pega... Aliás, o Portinho, agora eu fiz uma confusão aqui, o Ubatuba é que não pertence, que é o rio que separa lá Cajueiro da Praia do Ceará. O Portinho, ele deságua num afluente do Parnaíba, já lá na região do Escorrego. Bem perto lá, no litoral. Exatamente. Eu quero agradecer ao senhor, biólogo Francisco Soares. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Se você quiser mais informações sobre este e outros assuntos, está lá no blog Ciência Viva, que fica no cidadeverde.com. Acesse cidadeverde.com, está lá o professor Soares dando todas as explicações sobre ciência para você. Obrigado. Eu que agradeço, Joelson. Muito obrigado mesmo.